Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Diego e você está no canal Firme Fundamento. Nós iniciamos recentemente uma série de aulas falando sobre o tema da idolatria. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar no card acima do vídeo as outras aulas para que você assista. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e também ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo do nosso canal. Lembrando, nós temos vídeo toda quarta e toda sexta-feira às 7h30 da noite. Então vamos iniciar a nossa aula falando sobre o que é um idólatra. Assim como nas aulas anteriores, essa parece uma pergunta muito óbvia. Quando você fala sobre o que é um idólatra, normalmente a resposta que se dá é que um idólatra é uma pessoa que se curva diante de um ídolo. Assim como nas aulas anteriores, nós vamos ver hoje que o significado daquilo que é um idólatra vai muito além daquilo que nós temos de um entendimento simples sobre o assunto. Então, respondendo à pergunta a respeito do que é um idólatra, nós temos o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que nós já trabalhamos aqui, e o texto nos diz: "Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso." Quando nós trabalhamos o tema da idolatria, nós vimos essa primeira expressão do texto, não as adorarás. E essa palavra adorarás, ela significa literalmente se curvar. Então, a idolatria é você se curvar diante de um ídolo. E é interessante que nessa segunda expressão, que é a expressão que está em destaque, darás culto, ela nos faz pensar a respeito do que é o idólatra. E em primeiro lugar, o que nós temos incluso nessa palavra, darás culto, é que o idólatra ele é um escravo. Quando nós falamos na segunda aula sobre o que é um ídolo, nós falamos que um ídolo ele é um senhor, ou seja, ele exerce um domínio, ele exerce uma autoridade. Por mais que nós vimos que um ídolo ele não passa de uma estátua feita pelas mãos do homem, assim como o texto de Isaías nos diz, ainda assim esse ídolo ele tem um poder de dominar e de fazer com que alguém se curve e se prostre diante dele. Além disso, quando nós falamos sobre o ídolo, nós demonstramos que um ídolo, ele é, acima de tudo, uma entidade demoníaca. O próprio diabo, como Paulo diz em 1 Coríntios, o próprio diabo está por trás de um ídolo. E quando nós falamos sobre o idólatra, olhando para essa expressão, darás culto, nós temos essa primeira realidade de que um idólatra, ele é, acima de tudo, um escravo. O idólatra, ele dedica o seu tempo, ele gasta as suas energias e ele se envolve nas práticas ritualísticas. Tudo isso está incluso na ideia de dar culto. E quando nós falamos sobre a escravidão, nós sabemos que um escravo, ele dedicava todo o seu tempo, toda a sua energia para satisfazer as vontades do seu senhor. E olhando então para o contexto da idolatria, o idólatra é aquele que se doa por completo em favor do seu ídolo. Ele não tem domínio sobre a sua própria vida, pelo contrário, o ídolo é aquele que o domina. E em segundo lugar, nós vemos que o idólatra ele é o reflexo do seu ídolo. Os dois textos que nós podemos ver, Salmo 115 é o primeiro, que diz: "Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam." Se você ler todo o texto, a partir do versículo 1, você vai perceber que o autor vai trabalhar sobre a realidade de que o homem criou para si ídolos de madeira, ídolos de ouro, de prata, de ferro, de bronze. Esses ídolos, eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Então o versículo 8 vai nos dizer que os idólatras, eles se tornam semelhantes aos seus ídolos. Ou seja, eles têm boca e não falam, eles têm olhos e não veem, eles têm nariz e não cheiram, eles têm ouvidos e não ouvem. E quando o autor vai trabalhar sobre essa realidade, ele fala sobre isso no versículo 8, ele está nos mostrando que um idólatra, ele não consegue enxergar a sua idolatria. O seu coração está endurecido, os seus olhos estão fechados, os seus ouvidos, ele não consegue entender as verdades sobre Deus, sobre a palavra de Deus, as verdades sobre a sua idolatria. Portanto, quanto mais um idólatra se afunda na idolatria, quanto mais um idólatra se curva diante de um ídolo, mais parecido com o seu ídolo ele vai se tornando. É o que Bill fala em seu livro Você se torna aquilo que adora. O texto de Isaías, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10 também trata a respeito dessa mesma realidade. O texto diz: "Então disse ele, vai e dize a este povo,
Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Deus ordena para que Isaías pregue ao povo de Israel, mas ele ainda diz que o povo vai ouvir e não vai entender. Ele vai ver, mas não vai perceber, porque o seu coração tornou insensível e ele está duro e os seus ouvidos estão endurecidos, os seus olhos estão fechados para que não veja com seus próprios olhos, para que os seus ouvidos não ouçam e para que eles não entendam com o seu próprio coração e se convertam ao Senhor. O próprio Deus está dizendo: Isaías, pregue para o povo de Israel, mas saiba que eles não vão ouvir por causa da sua idolatria. Se você ler o livro de Isaías, você vai perceber que o livro trata sobre a idolatria do povo de Israel. Então Deus está mostrando que o povo de Israel havia se tornado assim como os seus ídolos. Então essas duas realidades nós precisamos entender, que um idólatra, ele é um escravo e um idólatra ele se torna semelhante ao seu ídolo. Tudo o que diz respeito à sua vida espiritual, ao seu relacionamento com Deus, à sua comunhão com Deus, um idólatra jamais consegue ter, porque ele está endurecido no seu coração. A aula de hoje ela foi bem curta, mas nós podemos trazer ensinamentos muito práticos para a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, muitas vezes nós queremos converter as pessoas, muitas vezes nós queremos que a nossa pregação seja eficaz, seja eficiente, que as pessoas cheguem ao reconhecimento do Senhor como Salvador. Mas quando nós falamos sobre o que é o idólatra, nós entendemos a verdade de que é o Espírito Santo é quem convence o homem. Nós não podemos convencer ninguém do seu pecado. E é por isso que ao pregar o Evangelho, ao pregar a mensagem de salvação, nós precisamos depender completamente de Deus, depender completamente do Espírito Santo. Porque não somos nós que convertemos alguém, não somos nós que apresentamos a verdade no coração daquela pessoa de que ela é uma pecadora, mas é o Espírito Santo. E portanto, no nosso evangelismo, nas nossas mensagens, nas nossas pregações, nós precisamos orar para que o Espírito Santo seja aquele que convença. E essa é uma das grandes verdades com respeito à conversão. Nós não podemos converter ninguém, nós não podemos fazer com que ninguém entenda essa mensagem, a beleza da mensagem da salvação, porque é o Espírito Santo quem convence do pecado. O homem idólatra, ele está afundado na sua idolatria, ele é um escravo, ele não tem desejos por si mesmo, pelo contrário, ele tem olho e não vê, ele tem boca e não fala, ele tem nariz e não cheira, ele tem ouvidos e não ouve. E essa foi a aula de hoje. Se você gostou, não deixe de curtir, também não deixe de se inscrever no nosso canal e assista também às demais aulas que nós falamos sobre o tema da idolatria. Meu desejo é que o Senhor continue nos abençoando, continue nos concedendo a sua graça para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.